Vamos lá então, meus amigos, darmos continuidade ao nosso conteúdo, né? Nesse domingo lindo e maravilhoso aí. Nosso horário acho que parece que até a 1h da tarde, né? Tô brincando, né, pessoal? Hoje mais tranquilo, mas nós temos até as 11h15 para nós trabalharmos os nossos conteúdos. Eu acho que vai ser bastante valoroso hoje para a gente darmos aí, pessoal, né, continuidade ao que nós começamos a falar hoje, ontem, me desculpe, sobre a estrutura organizacional. Iremos também adentrar a outros pontos importantes aqui também, que faz parte aí, pessoal, do nosso trabalho aqui dentro de ética geral e profissional. Até ontem, né, pessoal, ou seja, na aula passada, nós começamos, né, a falar um pouquinho sobre essa estruturação, definimos alguns pontos sobre o Conselho Federal, e eu lembro que nós paramos lá falando um pouquinho sobre os nossos conselhos seccionais, a sua composição, falamos um pouquinho, né, pessoal, dando o pontapé inicial em relação à circunstância, né, da composição de chapa. E é claro, pessoal, que dando continuidade em relação ao nosso conselho seccional, nós temos outros pontos importantes que já há um bom tempo a prova da OAB não cai, que são os percentuais de destinação de valores das rendas que nós arrecadamos em cada conselho seccional. E hoje, pessoal, esta previsão que aqui se encontra no quadro, ela está no nosso regulamento geral da OAB, tá? Essa previsão, essa dedução dos famosos 60%, elas estão previstas no artigo 56 e artigo 57 do nosso regulamento geral da OAB. Vamos lá, artigo 56 e 57 do regulamento geral da OAB. Por que é importante, professor, que nós tenhamos ideia de como funciona a dedicação destes valores, dessas rendas que são arrecadadas? Muitas vezes por um critério de conhecimento mesmo, e quem sabe também tenhamos alguma questão relacionada, né, na nossa primeira fase do exame da OAB, agora no exame 28. Essa dedução, pessoal, é uma previsão expressa que nós temos, onde será aplicada em todos os nossos conselhos seccionais. A primeira orientação, pessoal, e na realidade eu peço que vocês tomem bastante cuidado, é que essa alternância ela teve agora em pouco tempo. Antes nós trabalhávamos com uma dedução de até 45%. Então eu peço aquele que esteja estudando, tiver com o material um pouquinho, né, mais atrás, um pouquinho desatualizado, fiquem atentos, né, tiver ali fazendo a leitura do seu vadimeco ou dando uma olhadinha na internet em alguns artigos do regulamento geral. Hoje, esta dedução, essa destinação de valores, a previsão é expressa não mais em 45%, e sim hoje em 60%, tá? Então, se vier 45% na prova de vocês lá, galera, sobre a dedução estabelecida em um conselho seccional, fiquem atentos que essa alternativa está errada. Essa dedução que hoje nós temos previsão, pessoal, exatamente no artigo 56 e 57, é para que nós tenhamos uma ideia de como vai funcionar a nossa caixa de assistência dos advogados. Como assim, professor? Porque nós já tivemos questões passadas indagando vocês sobre o critério de destinação de valores, ou seja, se a caixa tinha acesso a algum valor, ou seja, se o conselho seccional tinha a obrigatoriedade de repasse de valores a uma caixa de assistência. Porque muitas vezes nós vamos discutir aqui no decurso da nossa matéria que a Caixa ela possui independência e autonomia. E aí vinha aquelas benditas perguntas de OAB. Se possui independência e autonomia, provavelmente, entendo eu, professor, que ela não tem repasse de valores das anuidades dos serviços prestados dentro de um conselho seccional. E na realidade nós vamos aprender que é totalmente ao contrário. A Caixa, mesmo possuindo a sua independência e autonomia, tendo o seu estatuto próprio, desenvolvendo o quê, pessoal? Prestações de serviço, oferecendo um auxílio ao advogado, tendo arrecadação para que ela se autossustente, ela possui sim, conforme previsão expressa em lei, pessoal, que ela vai abocanhar um percentual de valores do nosso conselho seccional. Então, o primeiro passo que nós começaremos a orientar vocês é que mesmo nessa independência e autonomia, a Caixa participa sim. E para isso, pessoal, para que a gente entenda essa participação, né, o artigo 56 e 57 do Regulamento Geral, ele já nos disponibiliza quais são esses percentuais, tá? É uma dedução bem simples, tá? E o artigo lá no Regulamento Geral, ele já nos fala.
Participará a Caixa de Assistência dos Advogados, certo, pessoal? Em 50% das rendas após as deduções previstas em lei. Então, aí você já dá uma ideia que se cair alguma questãozinha nesse sentido, você já fica meio esperto. Porque, primeiro, quando você fala 50%, você fala, poxa, professor, né? Então, pega bastante, né? É muita grana. Na realidade, num cálculo prévio, pessoal, ela vai ter acesso à metade desses valores, para dizer de uma palavra mais fácil, de uma forma mais fácil, após as deduções previstas em lei. Então, a dedução que hoje eu tenho é de 60%, certo? A Caixa, então, participa da metade do que sobra, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Então, se eu retiro 60%, sobra 40%. Então, numa prática, que é bem difícil ele perguntar, a Caixa tem acesso a 20%, mas numa prática, para nível de conhecimento, a Caixa acaba abocanhando, ou seja, pessoal, retirando aí, conforme previsão de lei federal, 20%, né, dos serviços, das anuidades, ora prestadas naquele conselho seccional. Então, a dica que eu dou para que a gente dê continuidade, né, na nossa aulinha de domingo é esta. Observem que mesmo com a independência e autonomia das caixas de assistência dos advogados, ela possuirá acesso, que, pessoal, às nossas anuidades de serviços. Após as deduções previstas, ela terá direito o quê, pessoal? A 50% do que sobra. Ou seja, pessoal, hoje ela tem acesso a 20% desses valores, né? A gente trabalha, a gente observa as prestações de contas de OAB, só para nível de conhecimento, nós chegamos aqui o quê, pessoal? Arrecadações que atingem, né, mais de 15 milhões de reais ao ano. Então, são valores até bem razoáveis, onde a Caixa de Assistência de Advogados vem a participar. Como que funciona essa dedução que hoje nós temos, professor, prevista no regulamento geral? Galera, todas as vezes que nós falarmos dessas rendas, das anuidades recolhidas por vocês como estagiários, de nós como advogados, elas vão estar previstas dessa forma hoje no nosso regulamento geral. 60% será deduzido desses valores ora arrecadados, sendo 10% deles atribuídos ao Conselho Federal. Tá? Então, 10% desses 60% que serão deduzidos da renda, pessoal, serão destinados diretamente ao nosso Conselho Federal da OAB. Tá? 3%, pessoal, ele é destinado ao que nós chamamos de fundo social, ou também conhecido como fundo cultural. Tá? Fundo social ou fundo cultural. Fundo social ou fundo cultural. É interessante, pessoal, nós observarmos esse fundo social, fundo cultural, porque nós tivemos até uma grande discussão esse ano a nível federal, brigas, no bom sentido, da Escola Superior de Advocacia, que nós chamamos de ESA, dentro da OAB, em virtude do fundo social, ou também chamado de fundo cultural. Por quê? Se nós observarmos, pessoal, o regulamento geral, exatamente no artigo 56 e 57, ele define quem irá administrar esse fundo cultural ou esse fundo social. E muitas vezes na prática nós não observamos essa aplicação. Como aqui a gente não está discutindo a prática em si e temos que observar o que a lei nos orienta, se a prova da OAB na primeira fase perguntar para vocês quem administrará esses 3% do fundo social ou fundo cultural, guardem com vocês, será a Escola Superior de Advocacia. Escola Superior de Advocacia, mais conhecida como ESA, tá? Então veio lá na prova, não perca tempo. Falou do fundo social, do fundo cultural, lembre-se, galera, será atribuído esta administração à nossa Escola Superior de Advocacia. Os outros 2%, pessoal, que nós temos dentre os 60 deduzidos, ele vai para a famosa FIDA, né? Que é o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados. Tanto o Fundo Social como a FIDA, pessoal, ela tem o objetivo que, né, em regra, de auxiliar os advogados daquela jurisdição, ou seja, daquele respectivo estado. Propagando o que, pessoal? Cursos, ofertando outras espécies de serviço que venham o que, pessoal, né? Trazer grande auxílio ao profissional dentro daquele respectivo estado.
Tá? No papel tudo é lindo e maravilhoso, né? Muitas vezes na prática torna-se um pouquinho diferente, mas retornando, como o nosso objetivo aqui é entender o que a FGV pode nos cobrar, lembrem-se sempre disso. Os dois fundos foram criados com destinação específica para auxiliar o advogado dentro da sua respectiva região, ou seja, dentro do seu respectivo estado. E os outros 45%, pessoal, conforme própria destinação do nosso regulamento geral, ele é aplicado nas despesas administrativas e na manutenção do próprio conselho seccional. Então notem, né, que os percentuais maiores, pessoal, eles já ficam aplicados dentro do próprio conselho, do qual, se Deus quiser, vocês irão fazer parte daqui 60 dias, tá? Né, já vai estar lá bonitinho, vai pegar o seu certificado de aprovação. Eu sei que a documentação já está pronta, é só chegar lá e protocolar e fazer o pedido. Né? Vai pagar baratinho, R$500, se não aumentou nos primeiros 5 anos, depois R$880. Né? Isso é o cafezinho que você toma ali no, né, Café e Prosa ali. Né? Não, mas depois que tirar, você paga até, professor, depois que eu tirar essa vermelhinha, eu pago os 800, é rindo, né? Pá, né? Nem tanto, né, pessoal? Mas vamos lá. Então, notem, pessoal, que esses percentuais que nós temos pode ser cobrado de alguma forma de vocês na primeira fase. Então, fiquem bastante atentos. Ou ele pode ser suscitado aqui, primordialmente, qual é o percentual máximo que hoje nós deduzimos, ou ele pode trazer algumas circunstâncias, pessoal, relacionadas como ela é distribuída hoje por previsão do nosso regulamento geral da OAB, tá? Então, pessoal, esse ponto também eu acho muito importante, porque já há um bom tempo não é suscitado nenhuma informação em primeira fase relativa a essa dedução que hoje a lei nos traz previsão dentro do regulamento geral, tá? Teve até um aluno, acho que mandou um WhatsApp, não sei se foi daqui ou da faculdade. Pessoal, eles estavam, não sei, né? Já vou orientando vocês. Teve uns que estavam com dificuldade em localizar no Vadimeco o regulamento geral, certo, pessoal? Tomem cuidado que tem alguns vadimecos que não nos traz regulamento geral, tá? Então, assim, dica, né? Tá comprando para estudar ou tal, tome um pouquinho de cuidado nas editoras. Tem algumas que não disponibilizam para nós o regulamento geral, tá? Para não citar nada, que depois vai no ar aí e vai falar que eu estou falando mal de editora. Dá um pouquinho, dá uma olhadinha. Quem tem interesse, eu venho a comprar para não ter surpresas depois. Tem alguns que não vêm o regulamento geral. E o pior, né? Tanto o regulamento geral quanto o nosso código de ética e disciplina, ele não tem uma numeração, vocês já observaram isso? Não está lá tipo lei e tal, porque ele seria como se fosse uma complementação do nosso estatuto. Então, muitos vadimecos ele já vem em sequência, para facilitar o quê, pessoal? Até mesmo a localização. Então, tome um pouquinho de cuidado nesse sentido também. Beleza, professor? Então, dentro do nosso conselho seccional, nós começamos a trabalhar um pouquinho da composição estrutural, falamos da organização da chapa, falamos um pouquinho do pleno, falamos um pouquinho das pessoas que lá possuirão o quê, pessoal, né? Poderes específicos e trabalharão dentro do nosso conselho seccional. Ótimo, professor. Até aí, excelente. Falamos, então, um pouquinho da renda e como ela é distribuída, como ela é deduzida dentro de cada conselho seccional. Até aí, tranquilo. O que mais nós temos de importante aqui, pessoal, dentro do conselho seccional, que pode ser suscitado dentro de uma prova da OAB? Galera, dentro de todos os nossos conselhos seccionais, dentro de cada estado, nós iremos observar que haverá a criação das nossas caixas de assistência dos advogados. Então, notem que a cada estado, pessoal, nós iremos encontrar uma administração própria. Pergunta essa que já caiu na OAB. A Caixa, pessoal, possui uma administração própria. A Caixa de Assistência dos Advogados, pessoal, que se encontra dentro do nosso conselho seccional, ela possuirá uma administração própria, tendo independência e autonomia. Possuindo ou tendo independência e autonomia. Pergunta também de OAB. A Caixa de Assistência no nosso conselho seccional, além de possuir independência e autonomia, será constituída o quê, pessoal? Por um estatuto próprio. Estatuto próprio.
Dentre esse estatuto, pessoal, como nós já estudamos na aula passada, lembre-se, possuiremos também uma diretoria própria, específica, né? Lembrando que diretoria não muda. Lá eu vou ter meu presidente, meu vice-presidente, meu secretário-geral, meu secretário adjunto e meu tesoureiro, tá? Então lembre-se, administração própria, independência e autonomia, estatuto próprio para a constituição da nossa Caixa de Assistência dos Advogados, consequentemente com uma diretoria própria, contendo os nossos 5 cargos de presidente a tesoureiro. 3. Questão da antepenúltima prova, para que nós tenhamos a oportunidade de criarmos, pessoal, essa Caixa de Assistência dos Advogados dentro de um determinado conselho seccional, necessitamos possuir mais de 1.500 advogados inscritos. Lembrando, galera, para desenvolvermos a nossa Caixa de Assistência de Advogados, precisamos de mais de 1.500 advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, naquele respectivo conselho seccional, tá? Então, essa perguntinha estava lá na prova, na antepenúltima prova da OAB, e muitos sentiram dificuldade, né? Porque tinha questões que falavam que precisava de 1.000, teve questão que falava que precisava de 1.500 e teve alternativa que falava que tinha que possuir mais de 1.500. Galera, não é 1.500, é mais de 1.500. Teve até alguns alunos que falaram assim, professor, essa questão tem que ser anulada, tem 2 respostas iguais, tá? Porque tinha muitos que tinham 500 no final, o pessoal leu rápido, né? E a gente já está bitolado no dia da prova, às vezes você imagina que a questão é igual, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tivemos também em 2014 esse problema sobre as sociedades que iríamos estudar. Falava que a sociedade, o sócio perante a sociedade possui responsabilidade subsidiária e ilimitada. Você já decorou SI, 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 o professor falou SI, 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 não tem como errar. Aí ele foi lá na B, ele colocou assim, o sócio possui responsabilidade subsidiária e limitada. Aí tinha um com I, limitado, e outro limitado. Você leu aquilo lá 1 milhão de vezes, para você estava igual. E às vezes é verdade, você lê, grifa, volta de novo, lê, grifa, não é possível, tem 12. Nem vou fazer porque essa aqui vai ser anulada e já ganhei 1 ponto. Só falta 39. Pessoal, tome cuidado com isso, que a gente tem essa mania, né? Não, essa aqui tem 2 respostas. E não era. Parece que a gente está tão bitolado às vezes, pessoal, né? Está tenso ali. Então a gente vai trabalhar um pouquinho também com essas pegadinhas. Isso muitas vezes é feito, pessoal, de propósito pela FGV. Porque nós sabemos no critério de estudo que às vezes pode trazer o induzimento a erro e você perder a questão. E ter que ir lá pagar mais R$260, que não vai ser o caso de vocês, se Deus quiser. Então notem, pessoal, temos administração própria, lembre-se, para a criação, mais de 1.500 advogados inscritos naquele respectivo conselho seccional. 3. Objetivo da nossa Caixa de Assistência dos Advogados, pessoal, estabelecer auxílio aos advogados. Estabelecer auxílio aos advogados. Auxílios por meio, professor, de serviços, auxílios por meio de serviços e previdência complementar. De serviços e previdência complementar. Auxílios e previdência complementar. 3. Pessoal, tomem muito cuidado também quando nós falarmos em Caixa de Assistência, porque nos perguntam como é composta a diretoria da Caixa, aqueles 5 cargos. Não se esqueçam, aqueles cargos de composição são por meio de eleição, lembra? Nós falamos lá. Porque às vezes vem questão falando que a indicação dos cargos não é indicação, não são cargos de confiança. São cargos que irão ser compostos dentro de uma chapa e essa chapa irá concorrer às eleições, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Não são cargos de indicação e sim cargos de, né, pessoal, eleição, tanto do presidente até o nosso respectivo tesoureiro. 3. Professor, possui remuneração essa diretoria? Nenhuma, galera. Porque às vezes eles fazem essa indicação, a Caixa possui independência e autonomia, tem o quê, pessoal? Uma prestação específica de trabalhos para que auto se sustente e, consequentemente, tem remuneração dos seus diretores. Falso. Não existe remuneração atribuído à diretoria da Caixa de Assistência dos
advogados. Período de mandato, professor da Caixa de Assistentes de Advogados, essa já caiu também. Porque como nós falamos de independência e autonomia, muitos entendem, às vezes, numa leitura rápida, que ele possui um mandato com prazos diferenciados. Não. O prazo de mandato aqui, pessoal, ele não muda em nenhum dos nossos órgãos que iremos estudar. Todos os mandatos aqui, inclusive da Caixa de Assistentes de Advogados, será de um período de 3 anos, tá? Então nós teremos aí um mandato na Caixa, no Conselho Seccional, no Conselho Federal, nas subseções, por um período de 3 anos. Período de 3 anos. Beleza, professor. Então, nós falamos um pouquinho da circunstância da Caixa, lembrando que essa Caixa possui independência e autonomia, todas as suas características, previsão de recolhimento, retira 50% das anuidades e serviços prestados após as deduções previstas em lei, e lembre-se sempre, não possui o quê? Remuneração, auxílio advogado, prestação de serviços e o que, pessoal, né? Previdência complementar. São os quesitos básicos que nós temos que levar, pessoal, quando nós falamos o quê? Dessas caixas de assistência de advogados que estão previstas em cada conselho seccional. E lembrando daquele outro detalhe, tanto a Caixa quanto a subseção, como já dito, só a nível de revisão da aula passada, nós poderemos ter intervenção o quê, pessoal? Do nosso conselho seccional. Sempre que tenhamos o quê? A autorização de, no mínimo, 2/3 do conselho. Então, se Caixa de Assistência estiver propagando, pessoal, um determinado serviço, né, que não condiz com a nossa legislação, ou que o conselho seccional entende ser irregular, ele pode intervir, desde que ele tenha autorização de 2/3 do próprio conselho, tá? Então, é levado ao conselho, o conselho analisa, se houver a aprovação de no mínimo 2/3, nós poderemos intervir no intuito o quê, pessoal, né? De cancelar a prestação, por exemplo, de um determinado trabalho da nossa Caixa de Assistência dos Advogados. Beleza, professor. Essa caixa que hoje nós encontramos dentro do Estado, ela é maravilhosa e ela traz, assim, boas prestações de serviço. Mas nós não encontramos só elas dentro do Estado, só a Caixa de Assistência. Encontramos também uma outra figurinha bastante interessante que caiu na penúltima prova da OAB, que são as nossas subseções, tá? Subseções. Por que subseções, professor? Vai estar abaixo do nosso conselho seccional e prestam bons trabalhos com auxílio das caixas de assistência dos advogados. Esta subseção, pessoal, é bastante tranquila e rápida e nós vamos ter que guardar pequenos detalhezinhos para que vocês possam acertar essas questões na prova. Porque todas as vezes que caem, eles sempre cobram os mesmos requisitos. Podem observar, as 3 questões que caiu de 2010 até a última agora, pessoal, sobre subseção, foi sobre os mesmos quesitos. O primeiro deles, cara, esse todo mundo cai. Subseção possui independência e autonomia? Toda vez eles perguntam isso lá nas alternativas e a galera fica em dúvida. Aí você fala assim, poxa, professor, tô lá no município tal, tem uma subseção linda e maravilhosa, tem uma sede própria, auxilia o advogado. Será que ela tem independência? Será que ela possui, pessoal, né, autonomia? A autonomia, todas as nossas subseções possuem, sem problema algum, e atuam muito bem sobre a sua determinada região. Elas sempre são criadas em regiões ou polos, no intuito o quê, pessoal? De desafogar o trabalho dos nossos conselhos seccionais e auxiliar vocês, advogados. Imagine vocês morando em Sinop, para requisitar qualquer ato e prestação de serviço da OAB, ter que vir à capital, andar 500 quilômetros. Hoje, nós já temos uma subseção em Sinop que facilita a vida do advogado que ali reside ou em cidades próximas àquele polo. Tá? Então, o papel da subseção, primordialmente, é também trazer a possibilidade de auxílio ao advogado e desafogar o trabalho que o conselho seccional venha fazer. Tá? Então, é os 2 objetivos que hoje encontramos dentro de uma subseção. Mas notem, galera, ela possui autonomia, mas ela não possui independência, tá? Então essa palavrinha, ela tem que ficar bem cravadinha aí no caderninho de vocês ou na mente lá no dia da prova. Por quê? Porque muitas vezes traz alternativas falando que ela possui independência quanto aos atos prestados. Tomem um pouquinho de cuidado, pessoal, que essa independência, ela não existe.
Porque as nossas subseções, elas dependem diretamente do conselho seccional. Traduzindo em breves palavras, quem sustenta a subseção, a gente fala assim, né, o pessoal da subseção fica até bravo com a gente, mas quem sustenta a subseção conforme previsão de lei é quem, professor? O conselho seccional. Quem cria subseções, professor, é também o conselho seccional. Então, na criação, que nós iremos falar um pouquinho, nós teremos o que, pessoal, né? Já rendas, percentuais de valores, já discutidos, debatidos e votados, para que sejam o que futuramente destinados a cada uma dessas subseções. Então, os valores, pessoal, essas deduções que são aplicadas a elas, são feitas por meio do conselho seccional. Então, ela não possui essa independência financeira. Ela necessita o que, pessoal, né? Desses valores que são determinados por lei, que saem do nosso conselho seccional. A sua autonomia ela possuirá, mas a sua independência financeira ela não possui, porque ela está vinculada diretamente à sua mãe, que é o conselho seccional da OAB. Ótimo, professor. Eu sei que ela tem autonomia, não tem independência financeira, é criada pelo conselho seccional. Como que o conselho seccional pode criar uma subseção? Foi essa a perguntinha da penúltima prova. Primeiro, para criarmos essa subseção, galera, lembre-se, nós temos que demonstrar que que naquela determinada região ou município, onde vai ser criada uma futura subseção, a gente possua o quê? Um mínimo de advogados na região. Tá? É o primeiro passo. Para criarmos uma subseção, necessitamos comprovar a existência de um número mínimo de advogados na região. Qual é esse número mínimo, professor? 15, tá? A palavra 15 vai seguir na nossa vida. É igual quando eu falo assim, qual que é o prazo de recurso, professor? 15. Para o Conselho Federal, 15. Para o Conselho Seccional, 15. 15. Processo disciplinar, 15. Tudo é 15, né? Chegou na prova, 15. Aí ele pergunta para você assim, qual que é o prazo para substituir os documentos originais em um processo disciplinar? Aí vem lá, 15, né? Aí você senta, né, e chora, porque não é 15. É a única exceção que nós vamos trabalhar, o resto tudo é 15 aqui pra gente. Depois eu falarei com calma, que ainda não caiu isso na OAB. Lá vai que no exame 28 está lá o prazo para a substituição dos documentos originais e no processo disciplinar, né? Então, voltando aqui, pessoal, lembre-se, subseção, para nós criarmos mínimo 15 advogados inscritos naquela determinada região. Então, o primeiro passo, pessoal, chegarmos ao próprio conselho, debatermos a criação daquela subseção e comprovarmos que naquela região nós já possuiremos o quê, pessoal? No mínimo 15 advogados inscritos nos quadros da OAB, tá? Aí me perguntaram assim, professor, mas é escrito lá? Falei, lá não tem como, né, pessoal? Porque primeiro que nem tem ainda a subseção, né? Então é no nosso conselho seccional, ou seja, no nosso estado. Mas como eles já estão propagando, né, pessoal, um bom trabalho naquela região para desafogar o trabalho do conselho e, consequentemente, melhorar o atendimento àqueles advogados, nós temos a possibilidade de criarmos aquela subseção naquela região ou polo. Para criarmos, pessoal, a subseção eu tenho que ter no mínimo 15, mas esta questão que foi cobrada na primeira fase do exame da ordem não citava simplesmente quanto à criação, mas falava-se também, pessoal, sobre o desenvolvimento de um conselho dentro de uma subseção. Aí muitas pessoas, o professor, eu nem sabia que existia essa possibilidade. A lei traz determinações para que eu possa criar um conselho lá em Sinop, para que eu possa criar um conselho lá na subseção de Comodoro? Sim. Aí nós temos que ficar bastante atentos, que nós vamos trabalhar com outro número de advogados. Para criarmos a subseção, mínimo 15. Para desenvolvermos um conselho próprio dentro da subseção, lembrem-se, devo possuir mais de 100 advogados inscritos na OAB que já estão atuando o quê, pessoal? Naquela região, naquele polo de criação da subseção ou, consequentemente, o quê, pessoal? Nas cidades ao redor no qual aquela subseção vem a atender. Então, repetindo, mínimo 15 para criar a subseção, mais de 100 para desenvolver conselho próprio. Mínimo 15 para criarmos a subseção,
mais de 100, para criarmos conselho próprio. Então, várias subseções hoje na prática, pessoal, a nível de conhecimento, já possuem o seu conselho próprio. Seria como se fosse o nosso conselho seccional. O número de conselheiros, pessoal, não é tão importante para nós, porque eles vão ser debatidos conforme o regulamento desenvolvido internamente em cada uma dessas subseções. Tá? Então, não tem como falar para você, lá vai ter 5, né, conselheiros, 3 conselheiros. E fique tranquilos que a OAB não vai perguntar isso para vocês, mas ela pode indagar. Há a possibilidade de criação de um conselho próprio? Sim, desde que tenhamos a possibilidade de comprovação que lá já existe o quê, pessoal? Mais de 100 advogados inscritos e que se encontram o quê, né, pessoal? Naquele perímetro ou região de atendimento da nossa subseção. 2. Na criação de conselho próprio, pessoal, eu peço que vocês tomem cuidado, porque toda subseção que possui conselho próprio, também elas desenvolvem alguns poderes especiais. Eu chamo de poderes especiais porque, pessoal, fixa de forma mais tranquila. São atos que poderão ser promovidos por essa subseção em virtude dela possuir o quê? Um conselho próprio. Primeiro deles, pessoal, que sempre está em destaque, e quando a OAB cobra, eles sempre gostam de cutucar nesse sentido. Se nós criarmos um conselho próprio na nossa subseção, a partir desse momento a subseção terá o poder de recolher os documentos necessários e dar entrada na sua inscrição da OAB. Olha um exemplo básico, professor, se eu estou lá em Sinop, como possui conselho próprio, eu não preciso vir em Cuiabá requisitar o pedido de inscrição da minha OAB. Eu posso chegar em Sinop, na nossa subseção, e reivindicar a inscrição, porque hoje Sinop tem esse poder por possuir um conselho próprio. Então, um dos poderes que nós temos no momento de criação do conselho próprio, pessoal, é ter a possibilidade de reivindicar essa documentação e dar entrada na sua inscrição da OAB. Então, professor, bem melhor, né? Se a minha faculdade é lá, né? Estou lá no 7º, 8º, necessito da entrada da minha inscrição provisória, ou tão mesmo futuramente na definitiva, posso buscar minha subseção e reivindicar o pedido de inscrição. Perfeito. Esses dois poderes que nós iremos citar aqui, pessoal, só possuirá a subseção se ela possui conselho próprio. Caso não haja, aí nós temos que reintegralizar. Observar se há a possibilidade de nós buscarmos outra subseção próxima àquela para reivindicarmos a inscrição, ou tão mesmo deslocarmos o quê, pessoal? Até o nosso conselho seccional, tá? Então, por isso, hoje, é interessante. E a maioria das subseções criadas, pessoal, a maioria delas hoje, já atende a seu conselho próprio, porque facilita bem mais a vida daquele que ali, o quê, pessoal, reside. Então, em vez de eu vir deslocar 500, 600 quilômetros, eu tenho a possibilidade ali próximo, né, ao meu domicílio profissional, reivindicar o pedido de inscrição, seja ela provisória, seja ela definitiva. Segundo passo, tomem muito cuidado, porque podem cair questões um pouco mais complexas. Ele fala o seguinte: tudo bem, professor, você vai lá, ela tem conselho próprio que você reivindica a sua inscrição. Mas é ela que analisa, é ela que vai lá e fala, não, Silvio está apto a ser estagiário, e entrega a sua carteira, faz todas as análises. Tomem cuidado. Pessoal, o papel da subseção com o seu conselho é fazer uma análise prévia. Por quê? Esse conselho não tira o poder do nosso estado, que seria o nosso conselho seccional. Então, o que acontece? A subseção, pessoal, ela dá o primeiro passo, ela faz a análise de todas essas documentações. Se falta documentação, ela pode exigir que seja entregue. Ela emite um parecer, pessoal, de toda essa documentação entregue e envia para onde? Envia para o nosso conselho seccional. Então, de uma forma vulgar, dizendo quem dá o carimbaço, quem autoriza a sua inscrição ou não, pessoal, não é a subseção. Ela simplesmente o quê, pessoal? Agiliza esse procedimento. Quem dá o carimbaço, ou seja, quem homologa, quem autoriza, quem determina, é o nosso conselho seccional da OAB. Tá? Mas é bem mais fácil, porque se ele vem tudo prontinho, mastigadinho, ele já dá o carimbaço autorizando, documentação volta e a própria subseção, me desculpe, pode vindicar o quê? Aquela linda solenidade, entrega da sua carteira da OAB, seja a sua provisória, seja a sua definitiva, tá? Então fiquem atentos nesses tipos de pergunta, tá? Foi lá, auxilia,
dá os primeiros passos, mas quem ainda bate o martelo é sempre conselho seccional, tá? Então esse é o primeiro poder que nós temos, pessoal, né? O segundo é da subseção acolher as denúncias para a abertura de processos disciplinares. Então a primeira das carteiras da OAB. O segundo poder é recolher, recepcionar as denúncias, pessoal, para a futura abertura o quê? Dos processos disciplinares. Porque pode acontecer na prática de você ter problemas na sua região, né? Ou algum colega lá vir pisar a bola e o próprio cliente lhe procurar, no intuito o quê, pessoal? Que você busque uma medida administrativa contra aquele profissional. Então eu posso o quê? Ir lá na minha subseção, por ela possuir conselho próprio, o quê, pessoal? E apresentar a denúncia na subseção. Não havendo a necessidade de nós deslocarmos o quê? Até o nosso conselho seccional. Então é outro poder que a subseção possui, desde que ela tenha o quê, pessoal? Um conselho próprio, tá? Então, novamente lembrando, ela faz todos os atos iniciais, emite um parecer sobre toda aquela documentação ora recolhida. A subseção, caso lhe pergunte, ela pode reivindicar as diligências que entenderem necessárias. E após isso ela manda o quê, pessoal? Esse processo para o TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, aqui no nosso Conselho Seccional, que também iremos estudar. Então é o TED, pessoal, que irá fazer o quê, né? O famoso carimbaço. Analisa todo aquele ato, aquele despacho que veio a ser conduzido por parte da subseção, deferindo ou não, condenando ou não aquele determinado advogado. Tá? Então fiquem bastante atentos a isso. Não é subseção que julga. A subseção o quê, pessoal? Auxilia, tá? O nosso conselho seccional. Nesse caso, o Tribunal de Ética e Disciplina. Tá? Tomem muito cuidado com isso, porque questões como essa podem ser citadas e às vezes pode nos confundir as alternativas. Alternativas que dá esse poder de julgamento ou não às nossas subseções. Lembre, subseção não julga. Subseção sempre dará apoio e auxílio. Tá? Então são características básicas, pessoal, que nós deveremos fixar. Constituição da própria subseção, lembrando também que nós teremos número para criarmos conselho próprio. Lembramos que quando houver conselho próprio, teremos também o que, pessoal, né? Poderes específicos atribuídos a estas subseções, tá? Lembre-se, dar entrada na sua carteirinha e, consequentemente, recepcionar futuros procedimentos disciplinares contra profissionais da advocacia, tá? Professor, eu posso chegar lá na minha subseção e apresentar uma denúncia contra um estagiário? O estagiário responde processo disciplinar? Já pensou se caísse na OAB? Será que estagiário responde processo disciplinar? Você fala, professor, estagiário é tão, tem direito a nada. Sim, pessoal, nós vamos trabalhar aqui sim, né? O estagiário também poderá responder procedimentos disciplinares. Ponto negativo. Ah, professor, é estagiário, perdeu a carteira, depois eu vou tirar a minha definitiva. Aí é o grande problema, né? Muitas vezes vocês terão grandes dificuldades, às vezes até não conseguirão retirar a sua carteira definitiva, em virtude, muitas vezes, da falta de idoneidade moral, né, pessoal? Então a gente vai trabalhar muito isso com vocês também, que é um requisito primordial e a OAB já cobrou, hoje prevista no artigo 8º e 9º da Lei 8906 de 1994. Beleza, professor? Então conseguimos falar um pouquinho sobre essa composição estrutural e os requisitos mínimos necessários que temos que fixar sobre uma famosa e conhecida subseção. Vamos para um passo maior agora, pessoal, que é começarmos a falar sobre as eleições e mandatos na OAB. Eleições e mandatos na OAB. Eleições e mandatos na OAB. Eleições e mandatos. Pessoal, aqui eu peço para que vocês tomem um pouquinho de atenção, por quê?
né? Nós temos diversos requisitos e prazos que serão trabalhados dentro de uma eleição da OAB, para a gente, né, não ter nenhum tipo de problema. A hora que a gente falar de subseção que tem eleição, a hora que nós falarmos de caixa de assistência de advogados que participam de eleição, e a hora que nós falarmos também o que, pessoal? Das divergências existentes entre as eleições ocorridas no Conselho Federal da OAB e as eleições que irão ocorrer nos nossos conselhos seccionais. Principalmente trabalharmos com as etapas e também com as datas que divergem entre um conselho e outro. É claro, pessoal, que quando nós falamos de eleição, nós sempre começamos o quê? De baixo para cima. Começamos a falar dos nossos conselhos seccionais da OAB. Todos eles irão possuir eleições. Não existe exceção. O problema maior, pessoal, que é sempre quando nós falamos de eleições e mandatos, é o seguinte. Primeiro passo que nós temos que fixar. Como essa eleição irá ocorrer? As eleições, pessoal, irão ocorrer dentre os nossos conselhos seccionais de 3 em 3 anos, tá? Então, o período de mandato nosso será de 3 anos. As eleições sempre, pessoal, ocorrerão nos nossos conselhos seccionais na segunda quinzena de novembro. Segunda quinzena de novembro. E as eleições nas subseções, professor, ocorre quando? No mesmo dia das eleições do Conselho Seccional. Por que fazemos isso, professor? Diminuir gastos, né? E, consequentemente, também auxiliar o advogado para ele votar 2 vezes. Advogado de subseção vota 2 vezes? Vota. Por exemplo, Silvio é registrado na subseção de Sinop, interior. Silvio vota 2 vezes. No mesmo dia ele vai votar para escolher a nova diretoria da subseção da região dele e ele vota também para escolher o quê, pessoal? A nova diretoria do estado, ou seja, do conselho seccional, tá? Então, aquele que se encontra em subseção vota 2 vezes. Fique atento a esta pegadinha. Aquele que se encontra... Oi? Perfeito, é. Onde ele vota, pessoal, ele vota sempre onde estiver o seu registro. Por exemplo, se estiver habilitado, certo? Com domicílio em Sinop, vai ter que votar na subseção. Ele não pode deslocar e vir, por exemplo, aqui a nossa capital votar. Tá? Nós não temos nessa votação em trânsito, como é o caso hoje das eleições partidárias. Tá? Então, toma um pouquinho de cuidado. Pois é, se ele estiver aqui em Cuiabá, ele não vota, certo? E ele pode, posteriormente, justificar, tá? Por quê, pessoal? Ele vota onde tiver escrito o seu domicílio, tá? Então, por exemplo, quando vocês buscarem o seu registro, o professor mora em Várzea Grande. Várzea Grande possui subseção. Domicílio é Várzea Grande, o seu registro será vinculado em Várzea Grande. Quem mora em Várzea Grande e reivindica normalmente a sua inscrição lá, vota para escolha da subseção de Várzea Grande, a sua composição e diretoria, como também irá votar o quê, pessoal? Para escolher a diretoria do seu estado, do seu conselho seccional. Isso, nós vamos trabalhar que também foi uma questão que caiu em 2014 bastante interessante. Notem, professor, eu posso ter a minha suplementar e, consequentemente, a principal. Aonde eu voto, professor? Nesse caso, você pode optar, tá? Em uma das duas. Claro, votou em uma, não teve a possibilidade de votar na outra, professor, em virtude de períodos, vem a efetivar a justificação, sem problema algum. Lembrando que a justificativa, ela, entre aspas, é obrigatória para evitar que você pague uma multa que iremos trabalhar, que baseia-se em 20% sobre o valor da sua unidade. Tá? Então é bastante salgada, né? Quando nós tínhamos as multas partidárias, eu acho que atua entre a média de R$3, R$4, a nossa não, né? Dá uma média de quase R$200, uma pequena multa por deixar de votar. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com isso também. Então lembre-se, pessoal, nossas eleições aqui bem tranquilas, elas irão ocorrer sempre na segunda quinzena de novembro do último ano de mandato. Então chegou lá no meu 3º ano, como foi o caso de 2018, segunda quinzena de novembro tivemos eleições em todos os conselhos seccionais do Brasil. Eleição, pessoal, ela sempre irá ser propagada na segunda quinzena e a posse
a posse de cada estado será sempre no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Posse sempre em 1º de janeiro do ano subsequente, tá? Ou seja, do ano posterior às eleições. Segunda quinzena de novembro as eleições, 1º de janeiro do ano seguinte, essa é fácil cair, né? Lá em 2011, caiu essa questão e falou assim, a posse, posteriormente às eleições da OAB, será sempre no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Aí o cara foi lá e marcou verdadeiro, né? Só que aí ele caiu do cavalo, como diz o meu avô, né? Porque o Conselho Federal, a posse não é dia 1º de janeiro, né? É fevereiro, então a gente vai trabalhar. Então, assim, primeiramente vamos falar dos estados, né? Sempre 1º de janeiro, tá? Então, bem semelhante, né, às eleições partidárias que nós temos aí e as posses. Aqui 15, né, pessoal? Oi? Pois é, a gente vai falar de reeleição, né, que sempre pergunta ao OAB, pode ser reeleito ou a chapa novamente ser registrada conforme ela já se encontra? Em regra, não há nenhum tipo de empecilho. É claro que nas jogadas políticas que em todo lugar existe, raramente uma chapa, né, pessoal, ganha uma eleição e, consequentemente, na próxima, registra da mesma forma. Aí vem o tal de período de transformação. Você fala assim, tudo é novo. Na verdade, novo entre aspas, né? Aquele que é presidente agora vai voltar como conselheiro federal, o conselheiro federal foi para presidente e assim sucessivamente na composição de chapa. Não há nenhum empecilho ou proibição nesses critérios. Agora, cheguei lá, observei a data da minha eleição, segunda quinzena de novembro, posse dia 1º de janeiro do ano seguinte. Lembrando, pessoal, que aula passada nós começamos já a falar um pouquinho sobre isso. Para que eu possa concorrer, e foi até uma perguntinha que alguns alunos vieram aqui trazer no final da aula, lembre-se, eu não tenho candidatura no estado individual. A minha candidatura ela sempre será por chapa, tá? Porque se cai alguma pegadinha dessa na prova, prestem atenção. A eleição promovida dentro do estado, por meio do nosso conselho seccional, ela sempre será feita o quê, pessoal? Pela composição de chapa, tá? Não existe outra forma. Então, eu, Silvio, não tenho como me candidatar como futuro presidente do Conselho Seccional da OAB Mato Grosso de forma individual. Eu vou ter o quê, pessoal? Que formularizar aquela pequena chapa que nós trabalhamos ontem, bem simples e que vocês já fixaram. Vou ter diretoria do Conselho Seccional, vou ter a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, vou ter os nossos conselheiros seccionais, vou ter os nossos conselheiros federais e os nossos suplentes. Isso é a chapa que nós iremos constituir. Lembrem-se, pessoal, que cada diretoria que nós trabalharemos aqui sempre tem os seus 5 cargos. E lembre-se também dos nossos conselheiros seccionais, que vão sempre cumprir o quê, pessoal? A regra do artigo 106 do Regulamento Geral da OAB, tá? Que nós trabalhamos muito bem ontem. Menos de 3 mil até 30. 3 mil ou mais, a cada grupo fechado de 3 mil, eu acrescento mais um, chegando a 80 conselheiros. Então, lembre-se, mínimo 30, máximo 80, tá? Fiquem bastante atentos caso nós tenhamos alguma pergunta sobre essa circunstância. Montei a minha chapa, professor. Segundo requisito, também nós já trabalhamos lá, começamos a falar. Cada um desses integrantes, eles não podem ocupar mais de um cargo dentro da chapa. Também foi uma outra pergunta hoje, final de aula. Professor, o que é presidente na diretoria pode ser, por exemplo, conselheiro federal? Não, pessoal. Ele só pode ocupar o quê? Um cargo dentro da chapa. Não pode ocupar mais de um cargo na chapa. Ele pode compor outros cargos dentro da OAB. Por exemplo, o vice-presidente da OAB é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Sem problema algum. Mas dentro da chapa, pessoal, um único cargo, tá? Porque lá vai que cai alguma perguntinha nesse sentido e a galera pode sentir alguma dificuldade. Lembrem-se, todos eles deverão cumprir com os requisitos que também já trabalhamos, tá, pessoal? Lembre-se, além de ser advogado, tem que estar com a anuidade em dia. 3, não possuir procedimento disciplinar condenatório transitado em julgado, salvo a reabilitação 1 aninho após o trânsito em julgado. 3, pessoal, não pode estar o quê, né? Exercendo cargo exonerável
adjunto, que é os famosos cargos de indicação, cargos comissionados. Esses requisitos, pessoal, são super simples e estão previstos no artigo 63 do Estatuto da OAB. Tá? Teve dúvida, professor? Abre o artigo 63, que vocês lá irão observar todos esses requisitos. Necessitamos cumprir com eles, professor, para que nós tenhamos a possibilidade de registro da chapa? Sempre. Se nós tivermos, pessoal, algum requisito não cumprido aqui, irá trazer a possibilidade de impugnação da nossa respectiva chapa. Certo? Da chapa. Como que eu vou impugnar a chapa, professor? Eu vou impugnar a chapa alegando que ela não cumpre com requisitos. Então, por exemplo, o Silvio, que está dentro da chapa como futuro conselheiro federal, vamos comprovar que ele não possui 5 anos contínuos de advocacia. Né? Aqueles casos nós trouxemos, o Silvio tomou posse em um cargo público, né? Ficou lá por 3 anos e retornou à advocacia. Só que somando ele não tem os 5 anos contínuos. Então ele não cumpre o requisito básico para participar. Pode ser impugnada a chapa? Pode. E aí que começa o nosso trabalho de hoje, galera. Montei a minha chapa, verifiquei os requisitos, às vezes acaba comendo bola em algum deles. Fui à OAB registrar a minha chapa. Então, primeiro passo, o registro de chapas para concorrer a uma eleição da OAB será registrada no seu respectivo conselho seccional. Repetindo, as chapas que irão concorrer às eleições da OAB serão registradas no seu respectivo conselho seccional. Já tem 3 provas que não cai a eleição, cara. Vai cair nessa prova, vai cair, vai cair, vai cair. Você vai acertar, você vai acertar, você vai acertar. Tá desamarrado. Boa, sim, pessoal. As subseções, ela vai levar toda essa documentação também às nossas seccionais para a respectiva análise. É interessante porque, pessoal, todo o registro apresentado, né, ele vai ser protocolado junto ao nosso conselho seccional, lembrando, para a prova da OAB, que a partir do pedido de registro, abre-se um prazo de 3 dias para a impugnação dessa chapa. Então, primeiro passo, professor, é até interessante, vocês acompanham as mídias, né? Vai que é tanto de gente lá na OAB, né? Toda a chapa lá com um papelzinho na mão, para reivindicar o quê? O registro da mesma. Lembrando, contado do registro, pessoal, ou seja, né, do protocolo de registro, abre-se o prazo de 3 dias para impugnarmos a chapa. Prazo de 3 dias para impugnarmos a chapa. Então, beleza, professor, tenho 3 dias para impugnação. Professor, depois, após a impugnação, abre-se prazo o quê? Para defesa. Se alguém impugna a minha chapa, eu tenho também o direito, o quê, pessoal, né? De defesa. 3 dias para defesa. 3 dias para impugnar, 3 dias para apresentação da defesa. Tá? Sim. 3 dias para impugnar, 3 dias para defesa. Lembrando, todos os prazos hoje na OAB são contados conforme o novo CPC. 3 dias para impugnar, 3 dias para defesa. Professor, após apresentada a impugnação, consequentemente a defesa, abre-se prazo para a decisão. Aqui, pessoal, é o famoso 335, tá? 3 dias para impugnar, 3 dias para defesa, 5 dias para decisão, tá? 335. Chegou lá a eleição 335, eleição 3. É o número da chapa, professor? Não, não. É 3 dias para impugnar, 3 dias para defesa, 5 dias para decisão. Tomem cuidado aqui que às vezes podem cair pegadinhas lá. Quem oferta essa decisão? Quem produz a decisão? Certo? Comissão eleitoral. Decisão é proferida pela comissão eleitoral. Comissão eleitoral. Comissão eleitoral. Como vai ser composta essa comissão, professor? Porque alguém deve ter escolhido aqueles caras para estar lá julgando aqueles respectivos processos, né, de registro de chapa. Essa comissão, pessoal, é feita por 5 integrantes. Então, eu tenho 5 vaguinhas lá.
sendo que a lei já determina que um desses 5 já seja designado como presidente da comissão. Então, na hora da escolha, eu vou convidar, porque é feito um convite, pessoal, certo? Não tem processo seletivo ou eleição. São feitos convites para pessoas, né, de grande conhecimento ou notório conhecimento na área do estatuto, do código de ética e tranquilamente do regulamento. Os nomes dessas pessoas são levados ao conselho e, se aprovados, eles são o quê, pessoal, né? Chamados para que componham esta comissão. Lembrando que eu tenho 5 pessoas, 5 integrantes, um presidente e os membros da minha respectiva comissão, que são cargos de indicação. Não participa de uma eleição para montar comissão, certo, pessoal? Para decidir os processos. Perfeito, perfeito, pessoal. Ele é temporário e, consequentemente, a cada eleição que temos, é reivindicado novamente o convite para que eles analisem todo esse procedimento interno, toda essa documentação e, consequentemente, também, pessoal, todo critério de impugnação existente. Hoje é raro os casos na prática que nós não temos impugnação de uma chapa. Uhum. Pois é, mas ele não cumpriu os requisitos, né? Como também, salvo me engano, em outras eleições, parece que ele não compunha os requisitos. Essas impugnações, muitas vezes, pessoal, na composição de chapa, por que elas são impugnadas e muitas vezes, né, ela não consegue nem participar da eleição? Porque ela não compõe, muitas vezes não compõe requisitos básicos. Nós tivemos várias chapas que foram compostas, para você ter uma ideia, que os advogados não tinham 5 anos de inscrição na OAB. Então parece que muitas vezes quando eles querem apresentar, eles fazem isso de última hora e vai convidando. Vê que não deu tempo de trazer todo mundo, não, a gente tem que registrar. Tipo, vai e se cola. Aí ele passa aquelas pessoas, registra e vai discutindo. Às vezes, houve uma decisão contrária. Ou seja, fala assim, não, é verdade mesmo, fulano de tal não contém os 5 anos necessários de forma contínua. O que acontece, pessoal? A sua chapa não irá participar da eleição. Daquela decisão, cabe recurso. Só que nós temos que tomar cuidado. Os recursos, pessoal, têm prazos. Qual que é o prazo de um recurso? 15 dias. Aí você fala, professor, mas a eleição é agora. É daqui uma semana, 2, 3, e aí, como que isso fica? Lembrem-se que foi o caso da perguntinha da prova da OAB, que até falei ontem. Nos casos de eleição, não tem efeito suspensivo, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Tá? É o famoso ESC, né, que até brinquei com vocês. São as circunstâncias das quais nós não atribuiremos o efeito suspensivo às decisões. Uhum. De forma alguma, pessoal. Infelizmente, até brinco bastante, o estagiário ele veio meio deixado de lado, né? Aqui, pessoal, nós temos que computar como inscritos definitivamente nos quadros da OAB e de forma contínua. Porque se nós não computarmos essa continuidade dos 5 anos, galera, vocês podem ser impugnados e, consequentemente, no decurso desse processo, serem convidados, né, a se retirar da chapa, serem substituídos, né, para que eles consigam, num grau de recurso, o quê, pessoal? Reverter aquela decisão, como já aconteceu também aqui em Cuiabá, né? Pois é, aí os votos ficam suspensos, pessoal, e posteriormente vêm a ser contabilizados. Então é bem semelhante às eleições partidárias em alguns casos também. Tá? Nós tivemos aqui em Mato Grosso, só para nível de conhecimento, situações como tais já em algumas eleições passadas. Tá? Inclusive, uma chapa que foi impugnada, que o voto não foi contabilizado de imediato, foi até a chapa que ganhou a eleição à época. Né? Então, assim, são circunstâncias que acontecem. Por isso que é importante nós sabermos que lá vai que vem o tal do 335, ou lhe pergunte, por exemplo, desses requisitos necessários para que você possa integrar uma determinada chapa e concorrer às eleições da OAB. Então, nós trabalhamos tanto para aquele que vota, como também o quê, pessoal? Para aquele que está participando, integrando uma chapa dentro do Conselho Seccional. Então, pessoal, primeiro passo, monta a chapa, analisa requisitos, efetiva o registro, abre-se prazo para impugnação, abre-se prazo para defesa e 5 dias para decisão. Toda decisão cabe recurso, tá, pessoal? O recurso aqui nós sabemos que é feito escadinha,
tá? Ou seja, por que efeito escadinha? Primeiro grau de recurso, Conselho Seccional. Segundo grau de recurso, Conselho Federal. Tá? Ah, professor, mas como que eu vou recorrer para o Conselho Seccional? Pessoal, são independentes. Tá? Aqui nós estamos falando de uma comissão eleitoral, onde essas pessoas que consequentemente estão participando, por regra e por lógica, não possuem o quê? Vínculo algum com as chapas. Tá? Subentende que na prática deveria ser assim, né? Então, se a OAB perguntar para vocês, sem vínculo algum. Já tivemos casos, por exemplo, de pessoas na comissão eleitoral que tinha vínculo com integrantes da chapa? Já. Aí, é claro, foi para o conselho, a hora que chegou o nome, fulano de tal, o conselho falou, não, impugno. Fulano de tal é sócio do Beltrano que está concorrendo às eleições, ou já tem intenção de concorrer. Então, tem que tomar cuidado, né, pessoal? Porque não pode haver vínculos, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com isso também com vocês. Então fiquem atentos, tá? Não muda muito das eleições partidárias, não. São muitas circunstâncias que podem ocorrer. Isso, pessoal, para o registro. Lembre-se que os recursos existem, prazo de 15 dias, e o efeito aqui não aplica o suspensivo, porque é exceção à regra que temos nos procedimentos. 2, pessoal. Beleza, professor, estou lá com a minha chapa. Efetivo o meu registro. A minha chapa é impugnada. Professor, eu quero apresentar defesa. Perfeito, 3 dias. Professor, levei uma punhalada nas costas, decisão negativa para com a minha chapa. Quero recorrer dessa decisão. Você fala, filho, recorra, né? Vai recorrer para o Conselho Seccional. Só que a OAB pode perguntar o seguinte: cumpriu todos os requisitos, lindo e maravilhoso. No momento de recorrer, você observa que a sua chapa, mais da metade dela, são integrantes do próprio Conselho Seccional. Pergunta: o grau de recurso ainda se mantém escadinha? Ou seja, eu vou recorrer para o Conselho Seccional ou eu vou recorrer diretamente para o Conselho Federal? De quem é a competência? Olha que interessante, pessoal, e até por um critério lógico. Se eu tenho mais da metade, ou seja, mais de 50% dos integrantes da chapa que estão concorrendo à eleição e fazem parte do Conselho Seccional, o nosso recurso será diretamente para o Conselho Federal. Tá? Porque lá vai que cai essa questãozinha, você está então besta, né? Você vai lá, pum, né? Então fiquem atentos. Se a gente não pegar o critério lógico aí que poderia acertar a questão, você perde a questão. Tá? Porque já tem uma influência, óbvio, né, pessoal? Mais de 50% da galera que está ali concorrendo na chapa já integra, porque não existe nenhum critério de proibição e nem de afastamento. Não precisa afastar para que eu possa concorrer às eleições. Tá? Então eu posso estar integralizando o meu cargo hoje, mas concorrendo o quê, pessoal? Às eleições naquela respectiva data, sem problema algum. Temos números de reeleição, professor? Não. Tá? Na OAB não tem número de reeleição. Então, hoje, aquele que foi presidente pode o quê, pessoal? Reintegrar uma nova chapa e concorrer a uma nova eleição. Nós temos até o exemplo aqui do estado de Mato Grosso, né? Leonardo Pio Campos novamente reivindicou a sua, né, pessoal, reeleição, sem problema algum. Na próxima, daqui 3 anos, pode reivindicar caso ele tenha interesse, sim. Daqui 6 anos, sim. E assim sucessivamente, tá? Então, não temos números de reeleições. 4, professor, interessante, fui lá, recorri, lindo e maravilhoso. Professor, e do outro lado nas eleições? Perguntas básicas que caem, que a gente acaba caindo, acaba ficando perdidinho lá no dia da prova da OAB. É obrigatório o voto? Nossa, já? Só terminando e concluir. É obrigatório o voto? Ou é facultativo? Vou lá, voto se eu quiser, o problema é meu. Lembra que tem a multa, né, galera? Então, pelo amor de Deus, é obrigatório. Anota aí só pra gente ir pro lanche lá. Obrigatório. Se não votar e não justificar, multa de 20% sobre o valor da sua anuidade. Facada é grande, galera. Já dá para tomar umas Heineken. Então, para evitar, né, votem ou justifique. Óbvio, né, pessoal, me perguntaram assim, professor, tem como justificar assim, ó, não fui votar porque eu estava devendo a OAB? Não tem como, pessoal, né? Ou seja, se estiver inadimplente,
além de você já estar respondendo por não pagar a anuidade, automaticamente já vai gerar a multa para você, tá? Essa não tem saída. Isso, multa de 20%, tá? Sobre o valor da sua anuidade. Vamos lá tomar uma aguinha, pessoal, a gente já volta?